Sexto volume da obra. Procurando o bem no mal, nunca poderia encontrar. E assim, está aí em mãos de todos a maior apoteose da humanidade, a maior grandiosidade da humanidade, a maior epopeia de todos os tempos, a imunização racional, acordando todos desse sono de pedra, dessa vida da matéria. Todos procurando o bem no mal, o bem na matéria, o bem na lama, nunca poderiam encontrar o bem no mal. A matéria é um mal. Como poderiam encontrar o bem, a felicidade, a paz, a fraternidade? De jeito algum. Só poderia ir mesmo tudo de mal a pior, procurando o bem e sempre encontrando o mal, e acabando o mal, porque tudo se acaba, ou desta ou daquela forma, ou deste ou daquele jeito, ou desta ou daquela maneira. Tudo se acaba. Então, a luta de todos sempre foi muito grande à procura do bem. Ninguém queria sofrer, e sempre todos sofrendo. Todos queriam o bem, todos à procura do bem, mas no mal, na matéria, como podiam encontrar o bem? De jeito algum, de forma alguma, de maneira nenhuma, pois basta ser matéria para ser mal, e o mal por si mesmo vai se destruindo. E como podiam encontrar o bem numa coisa que vai se destruindo por ser matéria? Não podia deixar de ser de outra forma, porque não conheciam o bem, só conheciam o mal, a matéria, e de forma que a vida era do mal, e sendo a vida do mal, como é que podiam encontrar o bem? Tudo isto por falta de conhecimento do ser real. Todos à procura do bem, todos em busca do bem. Uma coisa que vai se destruindo porque a matéria vai mal. Como é que poderiam encontrar o bem? Tinham que sofrer muito, a vida inteira. Sofrer à procura do bem e sempre sofrendo. À procura do bem, sempre sofrendo, porque a matéria, por ser má, vai se destruindo. O mal, por si mesmo, se destrói. Tudo isto por a vida ser constituída por um sonho. Todos sonhando que a vida fosse esta mesmo. E quem sonha, depois que acorda, como agora estão acordados pelo conhecimento verdadeiro da origem de todos, pelo conhecimento verdadeiro do natural de todos, é que estão vendo quantos sacrifícios sem recompensa e quantos passos em vão. E hoje, todos de parabéns, por encontrarem o bem verdadeiro, o bem que todos procuravam, o bem que todos ambicionavam, o bem que todos imploravam, em mãos de todos, a imunização racional. Agora, mais certos do que nunca, e certos para o resto da vida, por estarem ou por estar em mãos de todos, o conhecimento da verdadeira origem de todos, o conhecimento racional. Agora, a inconsciência que fazia com que todos vivessem tontos. Uma vez tontos, não sabiam o que fazer para encontrar o bem de si mesmo, porque, por muito bem que estivesse, nunca se sentia bem. Não podiam se sentir bem, porque na matéria nunca existiu o bem, aparentando o que não são, e por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Como é que no mal, que é o ser material, que é a matéria, podiam encontrar o bem?
de maneira alguma. E por isso viviam procurando o bem a vida inteira. E tinham que viver assim mesmo, à procura do bem sem encontrar, porque ele não existe na matéria. Então, já viram no mal existir o bem? Matéria, lama, uma coisa que está em decomposição. A decomposição é feita muito naturalmente e a pessoa percebe muito naturalmente. Tanto assim que a pessoa vai envelhecendo muito naturalmente. Na matéria, tinha que procurar o bem a vida inteira, pois não existe o bem na matéria, pois é só mal. Procurar o bem no mal, como poderiam encontrar? Mas o mal, por si mesmo, se destrói. Então, iludidos com essa vida da matéria, traídos pela matéria, pelo mal, vivendo o mal e procurando o bem sem saber onde ele existe. Onde existe o bem? Em lugar algum, em lugar nenhum. O bem aparente, este não é o verdadeiro bem. Está bem agora, daqui a um bocado estará mal. Está vivo agora, daqui a um bocadinho está morto. O bem aparente. E por ser aparente é que se acaba. Não é o verdadeiro, porque no mal não podiam encontrar o bem. E por isso, todos sofrendo sempre, noite e dia, e à procura do bem, da felicidade, da fraternidade. No mal, nunca poderiam encontrar a paz, o sossego. Nunca poderiam encontrar no mal matéria, material, mal puro, e quem é feito do mal não pode ser bom. Então, todos mal feitos, vivendo mal, falando em bem, procurando o bem e não encontrando, porque ele não existe na matéria. Existe o bem falso, o bem aparente, o bem traiçoeiro. Como é que podiam encontrar o bem verdadeiro? E por isso viviam à procura do bem e tudo se multiplicando de mal, a falarem no bem e o mal brilhando sempre. Portanto, o bem traiçoeiro, o bem aparente, o bem traidor, o bem de momentos, de horas, sugestão, sugestionados por momentos, por horas. Tudo mal. E por tudo ser mal, é que tudo se estraga, é que tudo se destrói, porque o mal, por si mesmo, se destrói. Hoje é novo, amanhã é velho, e depois um trapo velho, e depois acabou-se, morreu. Era tão bom que acabou-se, era tão bom que morreu. Matéria nunca conheceu o bem, porque o bem nunca existiu no mal. Falam em bem, mas nunca viram esse bem. As palavras são bonitas, mas os efeitos contradizem. Então, nunca existiu o bem na matéria. Tinham que viver a si mesmo, por serem de matéria. Então, inventaram estas palavras bonitas todas, e sempre sendo traídos por elas, falando em felicidade, falando em fraternidade, falando em paz, falando em harmonia. Isto tudo só nas palavras, para fantasiar a vida, para sugestionarem com palavras, para poder suportar o sofrimento da matéria. E a matéria contradizendo todas estas palavras, em contradição com estas palavras, pois o que se vê é o mal. Ninguém tem paz e falam em paz. Ninguém tem sossego e falam em sossego. Ninguém tem felicidade e falam em felicidade.
falam em fraternidade. Isto tudo só está nas palavras para enganar os maus, engambelar os maus, com palavras bonitas, bem recheadas, bem fantasiadas. A arte de falar. O falar é uma arte para atrair, sugestionar, para emocionar. Uma anestesia da matéria. Ouvir essas palavras é tão bom, mas se elas funcionassem, era muito melhor. Elas não funcionam. Só estão nas palavras. Isto é uma anestesia para a matéria. E por isto, o sofrimento está aí, desmoronando tudo isto. Se houvesse felicidade, ninguém sofria. Se houvesse paz, todos viveriam em paz. Não viviam agonizando deste jeito, nervosos, aborrecidos, contrariados, desesperados, tristes, muitos a ponto de enlouquecer, doentes, se queixando a vida inteira sem sossego. O sofrimento contradizendo essas palavras, este recheio de palavras bonitas para o engambelo da matéria, para a sugestão da matéria, para ficarem bem recheados de ilusões, traídos por estas palavras, anestesiados por estas palavras, em recheio de palavras, para a acomodação da matéria, para ver se acomodavam. É um calmante, muitas vezes na hora, mas só naquele momento em que está ouvindo. Você vai ser feliz, você vai ser muito feliz, você vai viver em paz. É um anestésico da hora. E assim, não podiam encontrar de maneira alguma o bem no mal. E por isso, todos sofrendo, cada qual de sua forma, cada qual de seu jeito, cada qual de sua maneira, e cada vez mais, e cada vez o sofrimento se multiplicando, porque o mal, por si mesmo, vai se destruindo. Todos vivendo de aparências, se distraindo e traindo os demais, se enganando e enganando os demais, e dizendo que estão certos assim, falando em certos e vivendo horrivelmente desta maneira. Uma vida de traidores de si mesmo e dos demais, porque sente uma coisa e diz outra, nunca falando o que está sentindo. Pensa uma coisa e diz outra. Está ruim, mas diz que está bom. Sempre enganando a si mesmo e enganando aos demais. Quem engana os demais é bom? Quem engana a si mesmo é bom? Quem trai a si mesmo é bom? Quem trai os demais é bom? Matéria, mal puro. Tinham que viver assim, desta maneira, hipocritamente. A hipocrisia, a falsidade, tinham que viver assim, horrivelmente, desse jeito. Falando em puro, já se viu na matéria existir pureza? Falando em bom, já se viu no mal existir bom? Pois a matéria é mal puro. Como é que falam em bom? Aparentemente. Basta ser matéria para ser um ser intolerante consigo mesmo. Não sabe o que quer, variando sempre, insatisfeito sempre. Nunca estão satisfeitos. Se estão satisfeitos de um lado, mal satisfeitos de outro. Sempre insatisfeitos. Sempre a insatisfação. E sempre aparentando que vai tudo muito bem. Está tudo muito bem. Tudo felicíssimo. Todos felizes. De sofrimento. Então, já viu o mal ser feliz? Já viu no mal existir felicidade? Um ser de matéria,
de lama ser feliz? Um ser que vive agonizando a vida inteira, um ser que vive agoniado a vida inteira, ser feliz? Um ser que vive desassossegado a vida inteira, ser feliz? Já viu no mal existir felicidade? Matéria, maus, não sabem o que quer dizer matéria. Matéria é uma coisa podre, com aparência de boa, e por ser podre, por si mesmo se destrói. Portanto, não existe nada de bom na matéria. O bom na matéria é só a palavra. É dor aqui, é dor ali, incomodado com isso, incomodado com aquilo, aborrecido com isto, aborrecido com aquilo. Não há sossego. E daqui um bocado, o bom morreu de repente. Acabou-se de repente. Nunca conheceram o bem, nem o bom. Por isso, tudo se acaba. Por ser aparência só. Traídos pela aparência. Traídos pela ilusão. Traídos pelas artes. Sugestionados, anestesiados pelas ilusões, pelas fantasias, pelas artes, pelas riquezas da lama, da podridão da matéria. Para quem não sabe o porquê que assim é, tinha que ser assim mesmo. Matéria, desilusão, produto do bicho, bicheiras em pé. E por serem bicheiras em pé, são destruídos pelos bichos. O bicho constrói, o bicho destrói. O que gera os seres são os micróbios, os vírus, os bichos. Portanto, bicheiras em pé. Os bichos, os germes, os micróbios, é que formam esse corpo microbiano, germiniano. São verdadeiras bicheiras em pé, construídos pelos vermes, pelos vírus e destruídos pelos bichos. Os bichos são gerados da podridão da matéria. Daí então, forma-se uma bicheira em pé. Os bichos constroem, os bichos destroem. Por isso, vai ficando velho, vai se acabando. São bichos que estão destruindo a bicheira em pé, que é o corpo. Portanto, produtos da lama, produtos da podridão. A matéria é uma coisa podre, e um podre desconhece o porquê é podre. Um podre em vida não sabe o porquê é podre. Desconhece. Se soubesse, não era podre. E por isso, tudo se inflama, por serem podres, cebosos, morrinhentos, fedorentos. Tem que usar a água para aparentar aquilo que não são, limpos. Então, o que é que um podre sabe? Nada. O que é que um podre conhece? Nada. Pois não sabem nem o porquê que são podres, não sabem nem porquê são feitos da lama, não sabem nem porquê são feitos de matéria, que é uma coisa nojenta. O que é que sabem? Falam igualmente a um papagaio, que só sabe falar aquilo que aprendeu, só sabe falar aquilo que aprende. Se não aprender, não sabe falar. Ficam esses papagaios com essas papagaiadas todas, iludidos com as aparências, iludidos com as artes, com as fantasias, com esta lama e com esta podridão. Só mesmo um bicho das trevas é que pode viver assim, sofrendo sempre sem saber porquê, e se maldizendo sempre, e por isso com medo de tudo, com medo de adoecer, com medo de morrer, com medo disto, com medo daquilo, sempre com medo, desconfiado disto, daquilo,
sempre desconfiado desse, desconfiado daquele, enfim, sempre desconfiados com tudo e sempre com medo de tudo. Vivendo assim, assombrado dessa maneira, de experiências para acertar, com medo de não acertar, com medo de perder, com medo de se prejudicar, com medo de não dar certo, sempre com medo, e à procura do bem no mal. Nunca encontraram, nem nunca encontrariam. Então, quantos passos perdidos aí nessa vida do nada, que começa do nada e acaba em nada? Quantos passos perdidos, quantos passos em vão, quanta caduquice e quanta ilusão. Vejam a vida dos que ainda têm coragem de dizer que vivem muito bem. Como vai você, fulano? Estou bem. Por que diz assim? Porque não se conhece. Já viu alguém bem na matéria? Já viu alguém bem no mal? Mas os papagaios aprenderam a falar assim, para iludir os demais e se iludir também. Vivendo iludidos, traídos, alimentando o sofrimento de si mesmos. E assim, hoje, é que estão conhecendo o bem verdadeiro, que é o que está em suas mãos, a imunização racional. Hoje sim, que estão conhecendo e sabendo de onde vieram e como vieram, para onde vão e como vão. Hoje sim, é que estão conhecendo e sabendo o porquê que assim são, o porquê que assim ficaram, o porquê que não conheciam a sua origem, o porquê que ficaram ridicularizados assim deste jeito, desta maneira, abaixo do ridículo, de onde surgiram, de onde saíram para chegarem a este ponto, e por que chegaram a este ponto, de serem ridicularizados desta maneira. De que forma e de que maneira assim ficaram? O que é que fizeram? Qual foi o crime que cometeram para se reduzirem assim ao nada, para ficarem mais baixo do que o nada? Porque são feitos do nada, e o nada não vale nada. Estão abaixo do nada, ridicularizados assim, deste jeito, desta maneira, e por isso dependem de tudo para viver. E o tudo que aí está não depende do ser humano, ridicularizado assim, desta maneira. Hoje, sabendo e conhecendo por que assim ficaram, vivendo fantasiados, vivendo hipocritamente, vivendo fingidamente, falsamente, vivendo uma vida que não é sua, uma vida que não lhe pertence. E por a vida não ser sua, não lhe pertencer, não ser propriedade sua, é que a perde de um minuto para o outro. Por que ficaram assim, sem nada, sem garantia, sem eira, sem beira, vivendo aí a esmo, tontos, em um mundo sem saber o porquê dele, da sua existência aí dentro desse mundo, vivendo igualmente a outro animal qualquer, que não sabe o porquê que vive, porque não sabe dar explicação do seu ser, de sua origem, do seu natural. Vivendo aí estupidamente, grosseiramente desse jeito, cegos de olhos abertos, nessas trevas, sob a luz do fogo, a luz do sol, que queima, maltrata, mata, vivendo ridicularizado assim dessa maneira, dessa forma, todos tontos, desorientados, todos inconscientes. Ninguém sabe o que diz, ninguém sabe o que faz, o que quer. É que o sofrimento bota todos assim desse jeito, variando,
loucos à procura do bem, à procura do bom. Onde encontrar o bem? Não podiam encontrar de jeito algum na matéria, de jeito algum. Procurar o bem no mal, nunca que poderiam encontrar. Tinham que sofrer sempre, como se multiplica o sofrimento sempre, de todas as maneiras e de todas as formas. E hoje, felicíssimos por conhecerem e saberem o porquê de tudo isso, o porquê que assim ficaram, porquê assim são, porquê assim vieram, para onde vão, o porquê desse mundo assim ser, o princípio e o fim dessa sebaria nojenta, desse mar de lama, lamas em pé, empedernidos de misérias. Por isso, são comidos pelos bichos em vida. O que é a velhice? É a pessoa sendo comida em vida, por isso vai perdendo as forças, porque está sendo comida, destruído pelo bicho. Vai perdendo a saúde, vai perdendo a vida e acabou-se a vida. Construído pelo bicho e destruído pelo bicho, comidos pelos bichos em vida, e por isso se acabam, morrem. E falando em felicidade, em bem, em paz, por não se conhecer. Pensar que existe é uma coisa, e ver que não existe é outra. E assim, vejam, todos iludidos, todos traídos consigo mesmos e traindo os demais. Criaram esse vocabulário, todas essas palavras, para ver se amenizava o sofrimento da podridão, para ver se consolava com palavras bonitas, com palavras cativantes, sugestionantes. E iludidos com este montão de asneiras, com este montão de traições. Veja que ridículo chegaram, ao ponto de renegarem a vida, de renegarem aquilo que ninguém tem o direito, a vida. Hoje, conhecendo que não são daí, e o porquê desse tudo ser assim. Está em mãos de todos o caminho certo da origem verdadeira de todos, a estrada racional, a estrada em que todos retornam ao seu lugar de origem, a planície racional. Hoje, todos de retorno, de volta ao seu mundo de origem. Está aí em mãos de todos a estrada racional, a verdadeira estrada do animal racional, do bicho que nunca soube o porquê era assim. Ninguém nunca soube o porquê eram assim. Nunca souberam o porquê assim são e o porquê do mundo, da sua criação e geração. Hoje estão sabendo e vendo. Que sonho! Estávamos sonhando de olhos abertos, cegos de olhos abertos. E por isso está aí em mãos de todos a imunização racional. Isto é um levantamento da vida da podridão, para libertar muitos que estão sonhando que na matéria existam santos e puros e que o mal nunca podia existir. Mas tem muitos idiotas que estão cegos, completamente cegos. Pensavam que na matéria existissem santos, existissem puros. Então, já viram no mal existir santos, existir puros? Pois, se na matéria é um mal puro, como é que podia existir santos no mal? Como é que podia existir pureza no mal? Então, já não sabem que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes? Nem aí na matéria, nem aí no espaço, nem aí nos astros, não existem santos nem puros. Todos são deformados. Abaixo do sol, tudo é uma coisa só. Tudo é deformado. Os habitantes aí do espaço, do elétrico e magnético, os habitantes dos astros,
Os habitantes aí desse vácuo entre o Sol e a Terra, todos são iguais. Não existem puros nem santos, porque todos estão deformados aí dentro do elétrico e magnético. A vida aí no espaço, aí dos astros, dos habitantes daí, é intranquila, é de luta, porque estão aí dentro da deformação. Todos lutam. Lutam o que estão em cima da Terra, que é a bicharada em pé, a bicharada que se transformou em seres, e a bicharada aí do espaço. Abaixo do Sol, tudo é bicho. Não existem puros, nem santos, nem perfeitos. Todos são deformados, cheios de defeitos, defeitos monstros, por estarem sob o governo do monstro, do fogo, do elétrico e magnético. O Sol queima e mata. Por isso, é um monstro, todos sendo iluminados pelo monstro, que é o Sol, o gerador, criador, e por ser monstro, destruidor. Constrói o bicho e destrói o bicho. Quem constrói os seus e destrói os seus, não passa de um monstro. Veja que calamitosa a vida do mal, a vida da matéria. É mal puro, e por isso viviam a vida inteira à procura do bem, à procura da felicidade, da fraternidade. Isto tudo só nas palavras. Nunca encontraram, porque não existe o bem no mal. Existe a palavra. E tudo só está na palavra. E por isso, nunca encontraram o bem no mal, nem poderiam encontrar. A vida da matéria é a vida do mal. Por ser a vida do mal, todos são sofredores, por ser matéria. E todos em busca do bem no mal, nunca que poderiam encontrar. Como poderiam encontrar o bem no mal? De maneira alguma. Na matéria existe o bem aparente e não o bem verdadeiro. O bem verdadeiro, na matéria, nunca existiu, nem podia existir, por ser matéria. Todos sujeitos a todos os sofrimentos, a todas as dores, a todas as doenças. Enfim, um desequilíbrio total, por ser mal, por ser matéria. E por isso, na matéria nunca pôde haver equilíbrio. No mal não existe equilíbrio, e sim aparentam serem equilibrados, porque o mal não equilibra ninguém. Pois, se é matéria, essência do mal. Por ser mal, por si mesmo se destrói. Como podiam encontrar o equilíbrio e o bem no mal? De jeito algum, de forma alguma. Mas, por não conhecerem, é que viviam assim, horrivelmente dessa maneira, à procura do bem no mal, e nunca o encontrando, porque nunca poderiam encontrar. A inconsciência é que fez com que todos ficassem assim, lutando a vida inteira à procura do bem e nunca o encontrando. E nunca foi encontrado e não podiam encontrar, por desconhecimento de si mesmos e por desconhecimento da natureza, por desconhecerem a origem verdadeira e o natural verdadeiro. Então, viviam sem saber por que eram assim. Viviam sem saber o porquê ficaram assim. Julgavam e pensavam, por não saber, que a vida fosse esta mesma. Por não conhecer a origem do seu ser e do seu natural, por não conhecer o porquê ficaram assim e de onde vieram, por não conhecer a sua origem, por não conhecer a origem do mundo, então ficaram adotando a vida como se fosse essa mesma, como se a vida verdadeira fosse essa,
e na mesma hora se contradizendo, por não suportar o sofrimento, por não suportar a morte, porque ninguém quer morrer, todos querem viver. Então, vivendo em contradição desse jeito, consigo mesmo, inconscientemente, e hoje sabendo, vendo e conhecendo o porquê de tudo isso. Por não conhecerem quem os fez assim, por não conhecerem e não saberem por que foram feitos assim, dessa maneira, ignoravam as bases de origem, não sabendo como foram feitos assim e de que foram feitos assim. Nunca souberam, e quem nada de si sabe, nada pode dizer. E quem não sabe como foi feito, muito menos dizer se está certo ou errado. E assim, veja a vida da matéria, a vida do mal. Foi então, em evolução, que criaram essas fantasias todas, essas artes todas, todas essas ilusões, para ver se remendava ou remediava toda essa fracassada vida da matéria. A matéria é um ser tão estúpido que se torna repugnante esclarecer a origem da matéria, porque sabem que são de matéria, mas não conhecem profundamente a origem da matéria. Sabem que são produtos da água, que se transformou em seres, mas a água, para se transformar em seres, tinha e tem que ter o seu conteúdo, que são os vírus, os micróbios, para a formação dos seres, micróbios e vírus, vermes. Esta família é muito grande e muito variante o seu número, que são micróbios da própria água, criados e gerados pela própria água, para a formação dos seres, produtos da água, a água choca, a água envenenada, ação e criação dos venenos. E assim, hoje sabem que os corpos anteriores a esses, que se extinguiram fluidicamente, já deformados, mas em categoria superior a essa deformação em matéria, que esses corpos se extinguiram fluidicamente em cima da resina que virou cinza, e, depois, entrando a água na planície que se derreteu, nesta cinza, e deu ação, pela quentura do foco de luz, à formação dos micróbios, para formação, geração e criação da bicharada, que começou, nessa época, a nascer do chão. Os que se extinguiram em cima da resina, daí surgindo o sexo feminino, e os que se extinguiram, os corpos anteriores a esses, os corpos dos racionais que vieram se deformando, os que se extinguiram em cima da planície que virou água, daí surgiu o sexo masculino, nascendo do próprio chão, gerado do próprio chão pela água microbiana, e daí gerando o corpo primitivo, que era bem diferente desse, daí nascendo todos do chão. Então, para a geração, criação, formação e o crescimento, durou muito. Não falavam, se entendiam apenas por acenos. Eram bichos em formação. Depois, com o tempo, é que o corpo em matéria veio se transformando, até que chegaram a ser como são. Mas, no princípio, eram assim uma espécie de monstros, de monstrengos. A mesma coisa uma árvore, quando pequena, não demonstra o que ela vai ser. Depois de grande é que vai criando galhos aqui, galhos ali, vai se formando. Assim foi o corpo gerado na planície que virou água e na resina que virou cinza.
que é a terra. Daí, com o tempo, vieram entrando em novas fórmulas, em novas épocas. Cada época, uma transformação. Cada transformação levava uma eternidade, que para chegarem ao que são, passaram por 21 eternidades. 21ª é a que estão passando. E daí, vejam a matéria, que desolação! Uma coisa que nasceu do chão, um vegetal com fórmula diferente, como todos os animais, porque todos nasceram do chão. São vegetais com fórmula diferente, com fórmula de animal. E por serem vegetais, nascidos da terra e da água, é que precisam dela para poder viver, da água e dos vegetais para poderem viver. Agora, veja como este histórico é tão longo, que é preciso muitos dias para contar, para entrar em novos detalhes, que o principal já está aí, revelado nas 21 eternidades que passaram. Estão na 21ª, passando pela 21ª, e da 21ª, a extinção da vida da matéria. Então, a matéria surgiu do chão. Todos surgiram do chão. E por surgirem do chão, vão para debaixo do chão, porque são do chão. Mas o conteúdo de formação, geração e criação é o fluido, que é o causador dos seres, que é a causa dos seres, porque não há efeito sem causa. Então, a causa é que a imunização racional apanha e leva para o mundo de origem a planície racional. E a causa não estando mais aí, dentro do calor, não existe mais feito. Esse feito, que são os seres, que são os corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética. Daí, então, findando-se a vida da matéria, por a causa da formação dos seres ser retirada daí do calor para o seu mundo de origem, que é o fluido, o corpo fluídico deformado, levado pela imunização racional. E daí a pessoa não nascendo mais aí, nessa vida de matéria, porque a causa desse feito, desse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, não está mais aí, dentro do calor. Então, findando-se a vida da matéria, findando-se o mundo da matéria, porque não há efeito sem causa. Se existe este efeito, que é o corpo do animal racional, é porque existe a causa, que é o fluido deformado racional. Este corpo fluídico é que a imunização apanha e leva para o seu mundo de origem. Sai daí de dentro do elétrico e magnético, perde a parte deformada e sobe puro para o seu mundo de origem. Está aí a salvação do animal racional, vindo a extinção do animal racional aí na matéria, aí no mal. Veja quanto tempo para chegarem a essa conclusão, a qual, aí na matéria, nunca poderiam chegar, porque a matéria é encantada. Não poderia e não podia se desencantar, como nunca puderam, por não conhecerem o hediograma da sua formação. Hediograma quer dizer como foram formados desta goma, deste líquido. Então, tinha mesmo que vir de fora, do verdadeiro mundo de origem do animal racional, todo o esclarecimento, todo o conhecimento para acabar com a vida do mal, acabar com a vida da matéria. Está aí, em mãos de todos, o conhecimento da imunização racional, para que todos se imunizem por meio do conhecimento.
e voltem ao seu mundo de origem. O corpo fluídico levado pela imunização racional, por conhecer o que é imunização racional. Basta conhecer o que é imunização racional para ficar imunizado, e daí não nascer mais aí, nessa lama, não nascer mais aí, no mal. Porque a semente que germinava o mal, que é o fluido racional deformado, este corpo fluídico, que a imunização apanha-o e leva para o seu mundo de origem, a planície racional. Porque tudo isso é uma deformação racional. E já sabem muito bem como começaram, como já sabem muito bem o princípio de toda a sua trajetória. Então, por não conhecerem-se, é que viviam a vida inteira a procurar o bem no mal, a vida inteira e nunca o encontrando, e nunca o encontrariam, porque o mal é mal mesmo, por si mesmo se destrói, e por ser mal é que são sofredores, são de origem do mal, de origem da matéria, formados de mal, matéria é mal puro. Então, engendraram tudo isso pelo fato de se deformarem nessas condições, porque não há efeito sem causa. Se estão assim, se são assim, é porque existe a causa, e a causa já sabem e conhecem muito bem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Então, tratem de ler e reler, ler e reler, ler e reler sempre, para se desenvolverem racionalmente por meio do conhecimento e terem em si mesmos todo o conhecimento racional. O animal, tudo é preciso aprender para saber. Se não aprender, nada sabe. Se não aprender, nada conhece. Então, persistência na leitura, para se imunizarem o mais depressa possível, para não voltarem mais a nascer aí, no mal, num ser delirante, sofrendo sempre. Hoje já sabem o porquê de tudo isso, o porquê de assim serem, o porquê de tudo assim ser. E assim, a imunização racional é a ligação do animal racional com o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional.